Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Como vocês sabem, o Campeonato Brasileiro tá rolando e tá a todo vapor. As notícias do Inter e da Série A vocês acompanham no aplicativo da OneFootball, além, claro, do tempo real dos jogos e dos melhores momentos das partidas assim que o juiz encerrar o jogo. Então baixe o aplicativo, ele é gratuito e está disponível no primeiro comentário fixado aqui da postagem. Então para ficar por dentro do mundo da bola, é com a OneFootball. Bora pro vídeo! Vamos falar do Internacional então, gente. Afinal, o Inter começa a sua semana decisiva na Copa Sul-Americana, jogo na terça-feira, também conhecido como amanhã, né? Contra o 9 de outubro no estádio Beira-Rio, a partir das 9h30 da noite, a bola rola e o Inter lutando pela classificação na competição continental. A disputa não é com o 9 de outubro, é com o Guairena, do Paraguai, que no mesmo horário joga contra o Independiente Medellín na Colômbia. O Inter, para ser bem claro, precisa do mesmo resultado do Guairena e até no placar, porque o que diferencia hoje o Inter dos paraguaios é um gol de saldo, ou seja, a vitória de 1-0 do Inter e vitória de 2-0 do Guairena classifica o paraguaio, né? Então assim, o Inter precisa, né, estar atento ao que está acontecendo na Colômbia durante o seu jogo no estádio Beira-Rio. É claro, uma goleada do Inter deve classificar, né? É muito improvável que a gente veja o Guairena golear o Medellín jogando na Colômbia, né? Mas de qualquer forma o futebol permite, né? Tudo é possível para isso. Para esse jogo, gente, o Inter finaliza sua preparação hoje à tarde no CT Parque Gigante, mas o Mano Menezes já sabe, né, que não vai poder contar com Alan Patrick e Pedro Henrique, os dois que não estão inscritos na Copa Sul-Americana, mas ao mesmo tempo terá boas notícias. O René deve retornar na lateral esquerda, foi o que disse o Mano na sua última entrevista coletiva, né, que o René tem dores musculares, mas foi muito mais uma preservação, né, para o jogo de terça, porque ele já não vinha jogando no Flamengo, né? Já vinha de uma longa parada, né? Como reserva e agora está tendo todo o cuidado aí do departamento físico do Internacional. O René deve voltar, como eu disse, né? E o Taison também tem uma grande expectativa de ser relacionado pela primeira vez, né, pelo Mano Menezes depois daquele jogo contra o Avaí, né? Talvez inicie o jogo, se estiverem em condições. O Inter preparou o Taison para este momento. Ele trabalhou na última semana, né, está liberado do departamento médico, mas está naquela chamada transição física. Não é um jogador liberado para ser relacionado, mas também não é um jogador que está no departamento médico. Essa é a situação de Taison no momento, situação muito parecida com a do Kaique Rocha, que deve sim ser relacionado pela primeira vez depois da lesão que teve na estreia do Brasileiro contra o Atlético Mineiro. O provável time do Inter para encarar o 9 de outubro tem Daniel no gol, e aqui é uma polêmica já, né? Porque muitos torcedores pedem a saída do Daniel e uma oportunidade para o Kehler. O Mano não vai queimar o Daniel neste momento, mas ao mesmo tempo não é descartado uma oportunidade para o Kehler no decorrer dos jogos, né? Talvez o Daniel dê uma descansada e o Kehler seja visto pelo técnico do Internacional. Bustos, Bruno Mendes de volta para o time, ao lado do Gabriel Mercado com o René na esquerda. Rodrigo Dourado, Edenilson, o Carlos de Pena, né, voltando, né, depois de ter sido preservado contra o Cuiabá, entrou apenas no segundo tempo. E aqui é a primeira dúvida, né, entre Taison ou Maurício. Eu tô apostando que o Maurício começa o jogo. E lá na frente, o Wanderson com o David. Pelo menos é a tendência de time para ser escalado nesta terça-feira. O Inter, gente, que empatou, como eu disse, contra o Cuiabá no final da semana, né, no sábado, lá na Arena Pantanal, e com isso perdeu a posição que tinha ganho, né? O Inter pulou de 11º para 10º, o Fluminense venceu o Fortaleza e empurrou o Inter de volta para a 11ª colocação. Ou seja, um empate que não mexeu em absolutamente nada na tabela do Internacional. O Campeonato Brasileiro, ele tá tão louco que o Inter, gente, com essa sequência de empates, são 4 empates em sequência, né? Contra o Avaí em casa, Juventude fora, o Corinthians em casa e o Cuiabá fora. A última vitória do Inter no Brasileirão foi contra o Fluminense, na estreia do Mano Menezes, aquele gol do alemão lá no Maracanã. O Inter está a 4 pontos do líder do Campeonato Brasileiro, que é o Corinthians, que empatou ontem contra o São Paulo em 1-1. Está a 2 pontos
do G4 e está também a 4 pontos da zona do rebaixamento. Tá tudo muito equilibrado. Ou seja, os 6 pontos que o Inter desperdiçou contra Avaí, Juventude e o Cuiabá poderiam ter colocado o Inter na liderança do Campeonato Brasileiro. Dá pra ver, né? O copo meio cheio, que é 4 pontos do líder e 2 do G4, mas também o copo meio vazio, que o Inter não vence há 4 jogos e está a 4 pontos da zona do rebaixamento. O próximo desafio no Brasileirão é só na outra segunda-feira, contra o Atlético Goianiense, no estádio Beira-Rio, e aí o Inter precisa voltar a vencer até para não ficar para trás nessa competição. Falando em zagueiros, né, falei sobre a volta do Bruno Mendes, sobre a situação de mercado, o Inter consultou 2 jogadores para o setor defensivo. Estou falando, vou começar pelo mais experiente, e acho que a negociação que seria mais fácil. Gemerson, zagueiro de 29 anos, que estava no Metz da França e acabou rescindindo seu contrato. No futebol brasileiro, jogou no Atlético Mineiro e também no Corinthians. E aí o Inter procurou o Gemerson na época do Corinthians, até foi quando trouxe o Bruno Mendes. Tinham rumores que poderia contratar os 2 zagueiros da equipe corintiana, trouxe só o uruguaio. O Gemerson está livre no mercado e poderia ser uma alternativa à zaga do Internacional, que vive um dilema, né? O Inter tem zagueiros, mas também não tem, porque o Moledo não tem uma previsão de voltar e há muito receio com a sua questão física. O Bruno Mendes tem esse imbróglio com o Corinthians. Mercado e Kaique, junto com o Vitão, terminam o contrato em breve, né? O Vitão na metade do ano e o Mercado e o Kaique no final do ano. Então o Inter está procurando um zagueiro para chamar de seu. E o Gemerson surge nesta possibilidade. O outro nome tem uma situação um pouco mais delicada, mas é um cara que já está no radar do Inter há bastante tempo. Vocês vão lembrar, quem me acompanha há mais tempo aqui vai lembrar que eu já falei dele várias vezes no canal. Adrielson, zagueiro de 24 anos, que pertence ao Sport Recife, mas que está emprestado ao Al-Wahda, da Arábia Saudita, Emirados Árabes, né? Time que o Odair Hellmann é o técnico, por exemplo, né? Para ver como o interesse do Inter era antigo, né? O Odair já queria trazer o Adrielson para cá há bastante tempo. Ele está emprestado, né, ao clube lá dos Emirados e pertence ao Sport. O time que, se quiser ficar com ele, né, o time do Odair, teria que pagar $1,5 milhão. Só que eles não querem pagar esse valor, querem pagar um pouquinho menos, coisa de 700 mil, 600 mil dólares. O Sport já recusou essa oferta e conta com o retorno dele. Só que o Sport está na Série B do Campeonato Brasileiro e também precisa de dinheiro, precisa movimentar o seu mercado. E o Inter surge nesta possibilidade, sabendo que o cara está retornando, poderia fazer um investimento, daqui a pouco trocar jogadores, né, mandar alguns jovens por empréstimo, até para pegar uma rodagem de Série B, e o Adrielson viria para cá. Essa informação foi levantada pela revista Colorada e confirmada por mim. Conversei com várias pessoas, né, que me disseram, o Adrielson sim é um cara que agrada, assim como o Gemerson, mas ainda nada definido, porque o Inter inicialmente gostaria de ficar com os seus jogadores e depois ir ao mercado se não conseguir contratar, por exemplo, Bruno Mendes e estender o vínculo do Vitão. Beleza, gente? Deixa o like no vídeo então, te inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro de quando entra vídeo novo. Aquele abraço, tamo junto, tchau!